Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo o Padre Gleidson Forte, que é vigário aqui no Santuário de Caratinga e está de partida para o Nordeste, vai para Fortaleza, que é a terra natal sua, né, Padre? Isso mesmo, minha querida terra natal, mas eu também me considero caratinguense, Isso né? é, né? Já Sou tem um tempinho que caratinguense está de aqui. direito, inclusive, porque eu recebi o título de cidadão honorário. Isso aí. Pois é, eu convidei o Padre Gleidson Forte para contar um pouquinho do tempo que passou aqui, explicar o porquê dessa ida, né, para Fortaleza. E a gente vai começar, eu te dou as boas-vindas, seja bem-vindo, né? Muito obrigado. E te perguntando, foi quando que você chegou em Eu Caratinga? cheguei em Caratinga em março de 2013. O dia eu não lembro, acredito que foi dia 5 de março, né? Sim. E aí agora completando 4 anos. Sim. E estava vindo de onde? Eu vim de Rosário, que é uma cidade da Argentina, fica a 400 quilômetros de Buenos Aires, e foi a minha primeira missão sacerdotal. Como Quando padre, eu ordenei padre, olha. a minha congregação os Sacramentinos, eles me enviaram para a Argentina devido que eu já sabia o idioma, o espanhol. Sim. Eu estudei na Colômbia 3 anos a teologia, e eles precisavam de um padre jovem, dinâmico, criativo, para dar continuidade lá à missão em Rosário. Então fiquei 2 anos. E como eram os fiéis lá na Argentina? Na Argentina muito é uma diferente igreja, daqui? Muito diferente. É uma igreja mais tradicional, conservadora. Mas eu acho que o meu jeito de ser, né, a minha personalidade nordestina, isso levou muito com que o povo lá se aproximasse de mim, da cultura brasileira. Foi uma troca de experiências. Eu reconheço que eu não pude fazer muitas coisas. Cheguei lá com muita vontade de realizar projetos, como eu fiz aqui em Caratinga. Sim. Mas eu também respeitei muito o limite, né? E como é a cultura lá da Argentina. Mas foi uma experiência boa. Foram os primeiros passos como sacerdote, então foi um grande aprendizado, eu carrego para a minha vida toda. Sim, aí logo depois vem para Caratinga, veio direto para o santuário, né? Vim direto para o santuário. Chegando em Caratinga, me senti muito mais seguro, né? Claro, aqui no Brasil, a gente sente mesmo como filho da terra, e aqui eu pude expressar tudo aquilo que eu desejava desde o início do meu sacerdócio, que eu não pude realizar lá em Rosário, na Argentina, então eu consegui colocar em prática aqui em Caratinga. Sim. E quando chegou, como que foram os primeiros meses, assim? Porque por mais que seja no Brasil, né, é diferente do Nordeste, diferente também de onde você veio, que era muito conservador, né? Mas qual que é a relação que o senhor faz? Eu vejo Caratinga ainda como uma cidade religiosamente um pouco tradicional. Não é tanto porque o mundo mudou demais. Sim. E hoje em dia as pessoas participam mais, são críticas em relação à religião e sabe que é preciso esse diálogo. O padre não é aquele que manda, mas aquele que coordena, que lidera, mas dialoga com todos. Eu cheguei aqui com muita alegria, com muita felicidade, primeiro por estar voltando para o Brasil. Brasil, sim. Né? Independente de ser Caratinga, mas aqui é Brasil. Então isso já me deu um alívio. A experiência lá na Argentina foi muito boa, mas eu estava querendo muito voltar para o Brasil. Chegando aqui eu comecei a celebrar as missas, muita gente gostou de mim logo de início, por perceber o meu jeito espontâneo de ser nas celebrações. Eu gosto de celebrar cantando e tentando evangelizar a palavra de Deus a partir da realidade do cotidiano. Eu nunca tive a pretensão de pregar o evangelho com teorias assim fora da realidade nossa, do povo, do dia a dia. O objetivo trazendo para a prática mesmo, né? Eu sempre gostei, até hoje quero continuar assim. Tentar buscar com que a evangelização seja uma conversa normal, uma conversa de esquina, uma conversa dentro de casa, familiar. E realmente é isso a proposta da liturgia da igreja, né? É que a palavra de Deus seja compartilhada de maneira mais simples e compreensível. Acho que o primeiro impacto das pessoas aqui foram essa acolhida em relação à minha pessoa pelo meu jeito espontâneo e natural de transmitir a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, o povo começou a perceber que eu sou um padre, mas também vivo minha juventude. Então eu gosto de sair,
gosto de festa, gosto de música secular, como por exemplo o samba, que é algo que me acompanha muito, da cultura mesmo brasileira. Então eu percebi que foi um pouco assim incômodo. As pessoas se incomodaram um pouco, não todos, né? Mas por perceber, nossa, é um padre moderno, um padre diferente, né? E aí começaram a surgir aquelas conversinhas, né? Muita gente falando, mas esse padre aí é, né, meio diferente, será que ele vai continuar mesmo? Será que ele tem vocação? Inclusive até duvidando da seriedade da minha responsabilidade diante da igreja. Mas eu fiquei assim, eu percebi que eu não ia mudar para agradar o povo. Seria ir contra a minha vontade, né? Eu não seria um padre feliz se eu criasse uma imagem mais séria que não seria a minha, que não fosse a minha. Não é a sua essência, né? Eu seria uma pessoa infeliz e iria viver para agradar os outros. Então, eu lutei realmente contra isso, não deixei de ser eu, e aí comecei a promover alguns projetos, são bailes, eventos culturais, que inclusive para ajudar instituições de caridade, e isso eu tenho muito orgulho de ter feito aqui em Caratinga, porque a fé não é apenas rezar dentro da igreja, mas a fé também é você ter uma atitude de ajudar as pessoas que precisam. Sim. Então, se eu gosto de cantar, se eu gosto de promover eventos, eu posso fazer isso em benefício daquele que precisa, né? Sim, usando os talentos, isso, né? E não é por ser padre que eu não tenho direito a fazer isso. Aí as pessoas começaram a perceber que esse é o meu jeito. Aí já não falaram mais, pararam de falar porque eu não mudei, né? E não pretendo mudar. E depois as pessoas perceberam que isso não tirou a minha responsabilidade e a minha seriedade de vocação. Né? O fato de eu gostar de sair num barzinho com amigos, de cantar música secular, mas também música religiosa, que eu gosto muito, né? De praticar esportes, isso tudo não tira a qualidade da fé que eu tenho. Pelo contrário, as pessoas reconheceram que é uma maneira de eu me aproximar mais do mundo das pessoas, né? E saber que a igreja ela não pode viver para dentro, mas a igreja ela deve também compartilhar, dialogar viver com outras em conexão, pessoas. né? Verdade. Claro que aí é preciso ter uma prudência muito grande para a gente não confundir as coisas. Se eu vou em vários espaços, se eu convivo com todo tipo de gente, é porque eu estou seguro da minha vocação, do meu chamado, dos valores do Evangelho, e eu tenho que ter cuidado também para não me confundir, não me perder diante disso tudo. Eu até diria o seguinte, o fato de eu poder me aproximar a todas as realidades, isso para mim é um reconhecimento de que eu sei da minha fé, eu sei do Jesus que eu carrego, né? Sim. Se eu tivesse fraco na fé, se eu não fosse feliz na minha vocação, eu não sairia para todo canto, não. Eu ficaria dentro da igreja porque talvez seria mais fácil eu ficar ali, né? Me preservando. Mas eu escolho sempre o caminho mais difícil porque eu sou jovem e jovem gosta de desafios e eu não quero viver como um padre frustrado, infeliz, sem eu viver a minha identidade, né? A minha identidade é ser padre, mas eu também sou um ser humano e sou jovem. Sim. E o senhor tocou num ponto interessante, que é de fazer um exercício físico, né? Ele é importante para todo mundo, manter energia, manter a saúde, corpo são, a mente sã também, né? Isso não significa que eu sou melhor do que os outros padres. Sim. Cada um tem que buscar uma atividade que possa também você arejar um pouco a cabeça, a mente, você ter contato com outras pessoas e não apenas os fiéis da sua igreja, né? E quantos padres adoecem, né? Tem depressão e outras doenças porque infelizmente não se abrem para tudo isso, né? Não estou aqui falando nada de nenhum padre daqui, pelo amor de Deus, mas realmente acontece isso. Inclusive existem padres que cometem suicídio, né? Infelizmente isso é um dado da nossa igreja católica, né? E tem padres que perdem o sentido da vocação justamente porque não se permitem também
ter outras experiências, claro, com respeito e com prudência. Sim, porque o exercício físico é um dos grandes aliados para a depressão, né? Isso, e eu penso no hoje, mas no futuro. Cuidar da minha saúde, fazer exercício, correr, ir à academia, isso tudo ajuda até a descarregar a minha energia emocional. Sim. Imagina quantos pecados a gente ouve em confissão, Não né? é? E quando o padre é muito sensível, acaba Absorve, assimilando, absorvendo. Né? Verdade. E o exercício físico, o esporte ajuda a liberar toda essa carga emocional. Sim. A música também. Como, né? No meu caso, música mais ainda. A música me ajuda muito também a expressar alegria. Sim. Uma das coisas que todo mundo aqui em Caratinga percebeu e que eu também fico muito feliz por esse reconhecimento, né? As pessoas, inclusive agora nesse período de despedidas, muita gente está dizendo: padre, vai ficar registrado aqui a sua maneira de sorrir, a sua alegria. Sim. Que em todo lugar você está sorrindo, está fazendo uma brincadeira, está levando uma alegria. Então, eu fico feliz só em ter cumprido esse objetivo, que não é forçado. É natural eu sou assim da sua naturalmente. Eu fico feliz que as pessoas tenham essa lembrança de mim. A lembrar do Padre Gleidson é lembrar de um servo de Deus, mas que vive feliz. Sim. Mesmo todo mundo tem preocupação, todo mundo tem problema, mas é isso que eu mais levo da mensagem de Deus, que é possível ser feliz e a gente merece ser feliz, né? O tempo que a gente passa nesse mundo é tão pouco, então a gente não pode deixar que a tristeza, os problemas dominem a gente. A gente tem que superar, tem que resolver sim, mas a gente merece ter felicidade na vida. Até por honra ao que Cristo fez por nós, né? Isso mesmo. Pois isso. É. Bom, vamos agora para o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos, vamos continuar esse bate-papo aqui com o Padre Gleidson e você vai entender o porquê dessa ida para Fortaleza e também mais um pouquinho nós vamos falar sobre os projetos que foram realizados aqui em Caratinga. Já já nós voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Doctor Entrevista. Hoje estou recebendo o Padre Gleidson Forte, que está aqui falando um pouquinho da sua trajetória aqui em Caratinga, contando dos projetos e falando também nesse bloco o porquê que ele está indo para Fortaleza. Ele ficou 4 anos aqui em Caratinga como vigário, na paróquia aqui do Santuário, né? E realizou vários projetos aqui na cidade, né, padre? Foram projetos tanto em rádios, quanto projetos até envolvendo a comunidade com dança, música, né? Vamos falar de um pouquinho dos projetos aí, o que mais te impactou? Eu consegui realizar tudo isso, não foi sozinho. Sim. Então, primeiro eu quero agradecer tantas pessoas generosas que contribuíram financeiramente, contribuíram apoiando, participando. Então, todos estes projetos tiveram objetivos, a maioria foram objetivos caritativos, para ajudar, por exemplo, a PAI, o Núcleo do Câncer, a Asdoerc, né? E quem precisasse de ajuda. E aí eu utilizei a música como uma arte universal que comunica alegria, comunica cultura, mas também como um padre ali cantando no palco, de alguma maneira eu acredito que Deus também ele foi transmitido, né? Mesmo sendo ora música secular, mas também com músicas religiosas. Então tudo isso ajudou com que não só tivesse o objetivo da caridade, da solidariedade, mas para mim ver o povo reunido, dançando, se divertindo, também é um objetivo muito importante. Sim. Até porque Caratinga tem um histórico de uma promoção de eventos no passado. Tinham mais eventos aqui. Hoje em dia diminuiu muito, né? Sim. E eu acredito que o tempo que eu passei aqui, eu pude um pouquinho, pelo menos, levantar o ânimo do povo para este encontro, né? Porque uma festa é um momento de encontro da família, dos amigos. E isso eu gosto muito, já é de mim. Tem também um projeto de comunicação, um programa chamado FEIARTE, outro programa também na rádio chamado Comércio Dia com Cristo, onde eu pude levar mais a palavra de Deus, uma comunicação espontânea diretamente para todo o povo ouvinte. Inclusive isso me deu uma visibilidade grande, né, em relação às cidades vizinhas aqui, os povoados vizinhos de Caratinga. Então eu comecei a ser conhecido
aqui na região toda, por causa do programa de rádio. E aí as pessoas começaram a me chamar para celebrar missa, né, em vários lugares, aí nas roças, nos lugares. Casamentos, celebrar casamento. E até fora, inclusive, de Minas Gerais, porque eu utilizo muito as redes sociais, o Instagram, o Facebook. E aí, geralmente, tem um parente de alguém aqui de Caratinga ou região que começou a me seguir e me convidou para celebrar casamento fora, né, ou para celebrar uma missa em outros lugares. E aí eu sou muito assim, se eu estou livre, se eu tenho esse tempo, eu vou. Né? Eu gosto mesmo de trabalhar e de corresponder ao que as pessoas precisam. Né? Aqui em Caratinga também tem o trabalho no santuário. Né? O meu principal objetivo de missão é o santuário. Inclusive, muita gente começou a falar, mas o Padre Gleidson fica mais fora do que aqui no santuário. Mas quem frequenta o santuário sabe a dedicação que eu tenho quando eu vou celebrar a missa, quando eu vou confessar o povo, nas visitas, eu faço muitas visitas nas famílias, não importa o nível social, não importa, porque também o povo fala demais, né? Começa a falar, mas o Padre Gleidson só visita gente rica e tudo mais. Mas quem me conhece, quem me acompanha no dia a dia sabe que não é. Né? Claro que às vezes as pessoas sempre veem uma imagem do padre, né? Mas, nossa, o padre está mais num grupo social, tal, tudo mais. Mas depende. Onde me chamam, eu vou. Sim. Onde me chamam, eu vou. Aqui em Caratinga, eu dei muitas bênçãos também. Bênçãos na família, bênçãos de noivado, de inauguração de loja. Eu lembro que cada loja que era inaugurada chamava o Padre Gleidson, aí eu dava entrevistas sobre aquele local, sobre aquele empreendimento. E eu gosto disso, né? Por eu ser jovem, ser nordestino e mexer com arte, de alguma maneira a gente gosta de aparecer. Eu não nego, né? Eu acho que isso não é falta de humildade, não é falta de humildade, você está em evidência, né? Quando você quer transmitir o conteúdo de vida, a mensagem que você vai transmitir, não tem como você fazer isso escondido. Sim. Não tem como. A própria palavra de Deus diz que você tem que iluminar desde os telhados. A palavra de Deus diz isso, que a gente tem que ser luz. Então a mídia, as redes sociais, como por exemplo o programa de vocês, né, Vanessa, a Doctor Entrevista, isso é uma oportunidade da gente estar comunicando, não falando da minha vida, mas tudo que diz respeito à minha história, tem também a minha experiência de Deus, a alegria de ser do povo, de estar aqui em Caratinga. Tudo isso não é em vão, tudo isso não vem de mim, mas vem de ser de Deus, da alegria de Deus em mim, né? Sim. O senhor começou a falar do programa, né? Os programas Fé e Arte, Começa o Dia com Cristo. Teve também o CD, né? CD, tem esse grande projeto que deu um trabalhão, foi trabalhoso. Mas isso, sim, eu posso até fazer outros CDs ou ter outra banda, outro grupo, como, né, essa foi a primeira experiência minha, mas eu nunca vou esquecer do gostinho de poder produzir um CD juntamente com meus amigos, irmãos da banda, né? O Davidson Preguinho, que a gente chama Preguinho, é o Wellington Cristo, o Roninho, o Lohan e o Manuel, né? Que compõem a minha banda. Inclusive eu quero aqui deixar um abraço especial para eles, porque eles acreditaram neste projeto. A Mônica Zopelá também, né, que ela é uma secretária particular, porque ela me ajuda muito em todos os projetos. E o gostinho de pegar o CD em mãos, de ouvir e saber que eu nunca imaginava na vida que saberia compor e cantar. Tudo isso ainda para mim é uma descoberta. Eu quero melhorar, quero continuar aprendendo, mas jamais eu vou esquecer que tudo isso começou aqui em Caratinga, né? Bacana. E todo mundo que torceu, que vibrou, que foi no dia do lançamento, gente, tudo isso eu não vou esquecer, né? Sim. Como eu disse, eu terei outros projetos, eu pretendo gravar outro CD com outra perspectiva, né, com outros ritmos, mas aqui em Caratinga ficou marcado em mim,
como a minha primeira experiência. Aquela emoção de você realizar algo pela primeira vez e ter dado certo. Sim. Né? E todo mundo participou disso. Todo mundo participou. É isso aí. Bom, vamos falar então da sua ida agora para Fortaleza, né? Alguns pensaram assim, o padre pediu para ir embora porque vai estar perto da família e tudo mais, mas não foi bem assim, né? Você estava me explicando. Não, na verdade, que não, foi uma eu gostaria né? de continuar aqui. Sim. O conselho provincial da minha congregação disse que eu ia continuar, mas eles já sinalizaram que se precisassem de mim, eles iriam pedir, iriam solicitar a minha presença em outra paróquia nossa. Justamente foi o que aconteceu. Um padre chileno que estava em Fortaleza voltou para o seu país e aí ficou a vaga lá em Fortaleza e eles já pensaram, muitos outros padres foram transferidos, não queriam mexer mais. E aí eles juntaram, né? Pensaram, vamos chamar o padre Gleidson, já que ele é de Fortaleza, e em Fortaleza a nossa paróquia é muito grande, são 14 capelas ligadas a esta paróquia onde eu irei. E então eles precisam de um padre jovem, com energia, com o meu perfil. Eles não me enviaram para lá por eu ser de Fortaleza, não. Sim. Né? E eles disseram, padre, você está indo a Fortaleza porque está precisando de um padre criativo, dinâmico, que possa cobrir, né, a necessidade, corresponder à necessidade do local. Aí juntou a necessidade com também a alegria de voltar para a minha terra depois de 16 anos, porque foram 10 anos de formação para me ordenar padre e depois 6 anos agora que eu estou completando de ordenado. Eu vou para a paróquia dos meus pais. Digamos Nossa, que eles serão meus paroquianos. Felizes demais, felizes. né? Faço ideia a sua mãe quando recebeu a notícia. Hein? Sair de Caratinga vai me deixar... Eu vou ficar com saudade. Tem sim aquela pontinha de tristeza, porque foram intensos, 4 anos intensos, de muita emoção, né? De muita coisa boa sendo realizada. Né? Alguns desafios existiram, mas foram pouquíssimos. Eu diria que 99,9% de Caratinga e toda a região gosta de mim. Eu me sinto muito amado aqui, muito apoiado. Né? Que bom, mas Agora, mesmo. ir a Fortaleza, isso me deixa também na expectativa. Eu não vou negar que eu estou indo muito feliz. Estou em paz pelo trabalho realizado aqui em Caratinga, mas eu estou ansioso e feliz por estar perto da minha família, acompanhar o crescimento dos meus sobrinhos, estar mais perto da minha mãe e do meu pai que estão envelhecendo. E voltar à minha terra também voltar à minha origem, às minhas raízes. Todo mundo lá já disse que eu mudei o sotaque, que eu não falo mais aquele sotaque cantado, tá meio carregado. mineiresco. Mas agora, quem sabe eu volto um pouquinho ao sotaque, mas não tem como a gente ser o mesmo depois que a gente passa por vários lugares. Experiências, né? Minas Gerais e Caratinga especificamente vai estar sempre marcado na minha vida. Sim. O nosso tempo já está terminando, vou deixar então esses últimos minutos para o senhor fazer e deixar uma mensagem para o povo de Caratinga. Né? Eu agradeço primeiramente, Vanesca, você, o seu programa Docton TV, e quero dizer a vocês muito obrigado, somente gratidão. Né? Vocês fazem parte da minha vida, espero sempre rever todos vocês, pretendo vir aqui visitá-los em Caratinga. Gostaria de recebê-los lá em Fortaleza, é só entrar em contato comigo. Caratinga se tornou muito especial para mim. Então, mais do que dizer a vocês que eu vou abençoá-los, eu diria que vocês são uma bênção na minha vida. Mas como eu sou padre, eu desejo e proclamo a bênção de Deus na vida de vocês, que vocês sejam muito felizes e tudo que eu pude realizar aqui, né, que possa ficar no coração de vocês, mas tem algo específico que eu deixo de mensagem, que vocês jamais deixem de ser vocês mesmos, né, porque Deus nos quer assim, Deus quer que a gente conserve a nossa identidade, sejamos nós mesmos e mesmo com as imperfeições e com certeza com muitas qualidades, a gente vai aprendendo com a vida. Sejam felizes porque Deus é alegria, Deus é festa e é isso que a gente tem que aproveitar na vida. A gente não pode perder tempo. Sejamos felizes porque Deus quer que sejamos assim. Deus abençoe
a todos vocês. Muito bem, então, Padre Gleidson, terminou o nosso tempo, o nosso programa. Foi um prazer tê-lo aqui de novo, né, conosco. O senhor esteve sempre muito pronto a nos atender, a colocar sua mensagem, né? Muito gratidão, muito obrigada mesmo e sucesso na sua caminhada lá. Eu que agradeço, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém. E eu vou ficando por aqui então e a gente se vê no próximo Doctor Entrevista. Até lá.